Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixa o seu like. O nosso tema, Deus já está movendo as peças certas para mudar a sua história. Nós podemos ver isso quando lemos Romanos capítulo 8, no versículo 28, o Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas coisas nos trazem segurança nesta passagem. A primeira, quem é chamado segundo o propósito de Deus? Eu, você, todos nós. Porque Ele nos chamou para segui-lo. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada criatura. E Ele, neste plano e neste propósito, você tem um chamado. Abraão tinha um chamado, Moisés tinha um chamado, mas pessoas anônimas, como a viúva de Sarepta, o gadareno, todos eles também tinham um chamado. Nós não estamos fora da lista. Segunda segurança, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você vai precisar perguntar se você ama a Deus. Isso você vai dizer, mas como eu não amo? Claro que eu amo. Eu estou aqui fazendo devocional, eu amo a Deus. Mas você precisa responder para você mesmo. Porque amar a Deus é amar a sua palavra. Porque Jesus é a palavra. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Obedecer os seus mandamentos. As leis, as regras do reino. Tem regras do reino? Sim. Sejam gratos, perdoe o inimigo, não fale mal do irmão, ame o próximo. Então, isso é amar a Deus, é obedecer a Deus. Amar a Deus é colocar Deus como prioridade na sua vida. Então eu vou saber que todas as coisas, não importa o que aconteça, Deus vai reverter o mal em bênção. Assim aconteceu com a vida de Ruth. Parecia que tudo que podia dar errado, deu errado. Ela era uma jovem, se casou com sonhos, com projetos, e de repente esses sonhos e projetos foram todos abortados, porque o seu marido morreu e ela não teve a oportunidade nem de ter filho. Chegou a viuvez, chegou ao mesmo tempo a pobreza, porque naquele tempo uma viúva ficava desamparada. Agora não esqueça que ela não era uma viúva em Israel, porque em Israel as viúvas eram amparadas. Ela era uma viúva junto com a sua sogra e a sua cunhada em Moabe, que hoje é a Jordânia. Ali não tinha regras de proteção, leis de proteção para a viúva, então ela estava completamente desamparada. No entanto, a sua sogra ouviu dizer que havia socorro, havia pão, havia provisão em Belém, e ela tomou uma decisão, e Ruth junto com ela. Ruth, ela decidiu se afastar do problema e se aproximar de Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Belém, o Deus que mandou socorro em tempo de seca para aquela terra. E então ela foi com a sua sogra. Quando ela chegou em Belém e ela começou a trabalhar, ela começou a experimentar o que é Deus colocando a vida dela em ordem. Aquilo que era um caos se tornaria milagre. O que era o pior se transformaria no melhor da vida dela. Só Deus tem essa capacidade de, das cinzas, Ele trazer algo novo. Quando todo mundo diz não dá mais, é como Israel, por ocasião do Holocausto, todo mundo dizia 6 milhões de judeus foram destruídos, foram mortos, não tem mais como. Mas hoje a gente olha para Israel e a gente vê que das cinzas eles renasceram, porque essa é a especialidade de Deus. Se a gente trouxer a analogia para um tabuleiro de xadrez, quem sabe o movimento das pedras é só o jogador, mas ele tem consciência e ele sabe que vai ter o checkmate, ele está movendo as pedras com segurança. Agora, Deus, Ele move as pedras da nossa vida, desse tabuleiro que é a nossa vida, Ele
ele troca, ele mexe as peças e ele está no controle total. E ele dá checkmate no inferno, porque o inferno achou que tinha destruído a vida de Noemi e de Ruth, mas não, Deus está falando, não, esse é o início de uma nova história. É o início de um novo tempo, é o início de um milagre. Quando é o fim para o mundo, é o início do milagre para Deus. E eu quero ler uma frase que eu coloquei aqui para vocês. Eu escrevi o seguinte, que Deus, e que é a união de Boaz com Ruth, que é o que vai acontecer, é Deus transformando situações difíceis em bênçãos extraordinárias. Situações difíceis em bênçãos. Mas para isso eu gostaria de ler Ruth, o livro de Ruth, com você. E no capítulo 2, o Senhor, ele, no versículo 15, veja que experiência que Ruth teve. Ruth, antes de ler, eu preciso contar a situação para você. Ruth chega em Belém. Ruth começa a trabalhar no campo de Boaz. E então ela se encontra com Boaz. Boaz olha para Ruth, vê que Ruth, ela é viúva e ela tem uma sogra idosa que é viúva. Então, olha o que Boaz fala para Ruth no versículo 15. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. E quando chegou à casa da sua sogra, ela perguntou como se passaram as coisas. Ruth contou tudo que o homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu 6 medidas de cevada e me disse, não volte para a casa da sua sogra sem nada. Que experiência incrível que Ruth teve. Ruth, ele disse, pega o teu manto. Olha para o teu manto, o que é que você tem no manto? Nada, ele está vazio. Não vai ficar dessa forma. Segure o seu manto, porque eu vou encher o seu manto com 6 medidas de cevada. Ele poderia ter dado 1, 2, não, ele deu 6 medidas de cevada. Ruth pegou aquelas cevadas, aqueles feixes, ela pegou aquelas medidas de cevada, chegou até a casa da sua sogra, ela ficou espantada. Como assim que você veio com tanta coisa? E ela disse, eu recebi uma palavra de que eu não voltaria para cá de mãos vazias. É isso que Deus quer fazer com você. Quando Deus reverte o mal em bênção, Ele traz uma medida transbordante sobre a sua vida. Hoje você está no devocional. Segura o seu manto. Segura o que está vazio na sua vida diante da presença de Deus. Porque nós vamos orar. E quando nós orarmos, você vai apresentar para Deus o seu manto. Olha, Deus, o meu manto está vazio de esperança. O meu manto está vazio de provisão. Eu não tenho provisão para pagar as dívidas. Não tenho provisão para pagar o essencial. Senhor, eu estou com o manto vazio de saúde. Eu estou doente. Eu preciso, enche o meu manto como o Senhor encheu o manto de Ruth com provisão. E assim, Boaz, que é o resgatador, trouxe um outro nível para a vida de Ruth. E Ruth voltou, ela chegou cansada e de manto vazio, saiu da presença de Boaz, o resgatador, com um manto cheio. E ela tinha tanto que ela pôde repartir, não ela teve só para ela não, ela pôde repartir com a sua sogra, ela pôde abençoar a sua sogra. O que Deus vai fazer com a sua vida, você que vai ser abençoado, se torna um grande abençoador. É isso que Deus quer fazer com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ruth amava o Deus de Noemi e por isso o Senhor foi bondoso para com ela. O Senhor deu favor para Ruth. O Senhor deu provisão para Ruth. E Ele vai fazer o mesmo com você. Neste momento, escreva aqui por que o seu manto está vazio. E escreva nos comentários, porque nós vamos orar uns pelos outros. Escreva também o teu testemunho. Você que já conseguiu tantas bênçãos aqui neste devocional. Eu recebo no privado todas essas bênçãos, mas deixa escrito, registrado para abençoar outras pessoas. Senhor, nós temos a certeza de estarmos diante de um Deus provedor, um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.
O mal o Senhor transforma em bênção. Assim como José falou para os seus irmãos, o mal que vocês queriam, Deus transformou para o bem na minha vida. E eu, que fui abençoado, hoje sou um abençoador. José se tornou abençoador da sua família, abençoador da sua casa. Em nome de Jesus, apresentamos todos os mantos que estão vazios. E, Senhor, cada pessoa aqui está dizendo aonde que está vazio este manto. Por isso, enche agora com a tua provisão, com a tua graça, com o teu amor, com a tua unção, em nome de Jesus. Ninguém sairá daqui deste devocional hoje de mãos vazias, porque o Senhor é o Deus abençoador e que nos torna pessoas que abençoam, porque somos abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Você é um grande abençoador de Deus. Não perca a bênção de hoje. Todo momento, lembre-se, Deus encheu o teu manto da provisão que você veio buscar. Glorifique a Deus e você verá, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero também te convidar a entrar na área de membros, porque tem muitos cursos que podem te abençoar. E deixa o seu like também.